Algumas pessoas questionando estruturalmente o fundo imobiliário. Sim. Eu acho que isso talvez também seja algo que deveria ser melhor refletido, Faz entendeu? sentido. Afinal de contas, o fundo imobiliário foi criado por lei federal, um dos poucos produtos, historicamente falando, que foi criado por lei federal em 1993, com um arcabouço extremamente assertivo, extremamente sólido, tanto que está até hoje. Então, muitas vezes acho que eu falei que o fundo imobiliário foi remodelado, reinventado em 2018 para cá, pela mudança do ponto de vista de gestores, né? Tiveram gestores que vieram ao mercado com essa ideia um pouco mais, talvez não encontrando uma palavra melhor aqui, uma coisa mais gourmetizada, Sim, né? faz Mais sentido. próxima do cotista, e isso despertou nos maiores também esse interesse. E hoje, as grandes prateleiras de gestoras independentes, elas começaram a perceber que o fundo imobiliário é um veículo interessante, se bem feito, se bem modelado. Então, querendo ou não, isso talvez traz algumas pessoas que, né, criticam, mas com base em informações e pontos de partida que, na minha visão, não são corretos, né? Igual aquela questão, né? O fundo imobiliário só consegue crescer se fizer emissão. Isso é uma questão estrutural, né? Então, se você fala, não, o fundo ele só cresce se for por emissão, tudo bem? Mas aí isso é até um assunto polêmico que Sim. você me permite? Sim, claro, Tá? claro. A emissão, que é a chamada de capital, ela, se feita respeitando o cotista, a patrimonial, né, com custos para fora do fundo, né? Tudo bem, é orgânico ali, é o crescimento Só orgânico. explica isso, o que significa essa questão de custos para fora do fundo? Legal. Imagina que você vai ter uma emissão, vamos para efeitos de cálculo, o patrimonial está 100 e eu faço uma emissão a 100. Tá. Mas aonde está o custo? Porque se o custo tiver para dentro, na verdade a emissão é a 97 mais os 3 Ah, tá, dá entendi, 100. Então a entendi. emissão tem que ser feita a 103. Entendi. Por quê? Porque eu, como cotista, se eu não quiser comprar aquela emissão, não tem problema. Que eu não vou ser penalizado nesse sentido. Exato, é eu isso, estou tá? pagando, eu estou indiretamente pagando para aquele outro cotista. Então, se você tiver, e aí entra a seleção natural, que eu sempre falo, para você investir na sua carteira que tem lá 10, 15 ações, qual que é o cardápio de ações que tem no Brasil disponível? Eu não acho justo isso, porque as pessoas pegam... Ah, sim, tem muito Cê- mais ação, né? Não, mas Talvez opções, assim, diferentes, eu poderia dizer, não sei se é essa a palavra. Não, mas eu não quero dizer só isso. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho 500 fundos imobiliários e a partir do momento que eu fico mais próximo de 15, 20, 25, eu estou fazendo uma seleção natural dentro daqueles 15, 20, 25. Se você tem 500 empresas, eu não sei, realmente eu não sei quantas empresas listadas tem no mercado, e você tem 10, 15 na carteira, você já está falando para o mercado que você prefere essa aqui. E você vai ter, num gradiente do verde para o vermelhinho, você vai ter várias ali. E às vezes as pessoas querem comparar o verdinho das ações, que são ações excelentes, e eu não estou discutindo isso, com todo o gradiente do fundo imobiliário. Não é justo. Entendi. Faz sentido. Aí você condena uma classe. Vamos analisar os tops aqui. Vamos ver, olha, esse gestor faz esse bom trabalho, etc. Historicamente tem isso, entendeu? Então eu sou uma pessoa de ações, que tem a minha carteira de ações, como você. Tem a sua carteira de ações, tudo certinho, tudo ok. Aí você vai comparar a sua seleção, que é ótima, com a estrutura inteira de todos os fundos imobiliários que carregam os bons, os ruins e os péssimos. Sim, faz sentido. Né? Tem que comparar o bom com o bom, pelo menos. Se for comparar o Ibov ali com agora, o IFIX, se for comparar índice contra índice, o IFIX ganha do Ibov, assim, o IDIV é equivalente, mas das empresas imobiliárias e de vários tantos outros índices. E aí, como é que a gente fica, né? Entendeu? Então, acho que é isso que talvez, esse destemperamento que talvez cria essa questão. Então, voltando à história da emissão, se eu tenho uma emissão que respeita patrimonial e traz mais ativos por portfólio, vamos raciocinar todo mundo junto aqui comigo, sem querer impor nada a ninguém. Eu estou convidando vocês a raciocinarem. Se eu tenho 10, 15 imóveis no meu portfólio, faz uma emissão nova para trazer mais 5, respeitando o patrimonial, colocando o custo para fora. Eu estou viajando, nem vi isso acontecer. Fiquei 3 meses fora. Quando eu volto, falo, nossa, meu fundo agora tem 20 imóveis. O valor patrimonial foi preservado, tudo certinho. O rendimento por cota não foi diluído, é daqui, no mínimo, para cima. Eu criei, olha o que eu vou falar, gente, isso aqui é transformacional. Eu criei uma opcionalidade para o futuro. Bruno, isso é muito importante as pessoas entenderem. Um fundo que adiciona 10, 15 imóveis agora, numa condição de preço interessante, que não vai me diluir em nada, nem patrimonialmente, nem em rendimentos, e que me dá uma opcionalidade para que daqui 5, 10 anos ele vender com uma compressão de cap e me adicionar um rendimento por cota que eu contratei lá atrás,
Esse é o crescimento que o fundo imobiliário proporciona. Entendi. Ah, não, mas é bem diferente do que a Brasil Seguridade, não sei mais o quê. Mas aí nós estamos comparando laranja com banana. Não quer dizer que é melhor ou pior. Você pode ter os dois, ou se você entender muito de seguros, de resseguros, etc., tá tudo certo. Exato, concordo. Entendeu? Mas se você que entende muito de seguros e resseguros, e, enfim, e critica aqui sem adicionar estas questões que, na minha visão, são estruturais e fundamentais, não me parece uma comparação adequada e que leva, talvez, as pessoas a acreditarem que fundo imobiliário é ruim porque ele não cresce. Não é que ele não cresce, ele tem o jeito dele crescer. É uma dinâmica diferente. É uma dinâmica isso que o diferente. pessoal tem que É uma entender. dinâmica diferente. Por outro lado, se você realmente acertar alguns excelentes aquisições em fundos imobiliários, tem ativos que você, dependendo do tempo, você pode vender ele pelo dobro Uhum. e gerar uma mais-valia extraordinária. Uhum. Aí, nessas horas, a comparação ela não aparece. Aí ela é... Então, nesse sentido, Entendeu? a gente Então, tá é que eu falando falo mais- que é uma comparação seletiva, entendeu? Não é uma comparação seletiva. E jamais vocês vão me ver criticando uma excelente empresa, bem administrada, que tem um potencial de crescimento, tem uma política de dividendos boa, tudo bem, não tem problema. Mas se formos comparar, vamos comparar em equiparação de armas, né? Em equiparação tem esse termo, inclusive, né? A gente tem que estar equiparado nos mesmos argumentos, para que não fique uma comparação injusta, né? Mais um ponto, que eu acho que é uma outra comparação que também não está equiparada, né? Que é a equiparação da taxa do gestor, da administração, e que simplesmente as pessoas esquecem os bônus milionários que tem de cá, né? Toda uma estrutura que tem que ser carregada, não só financeira, operacional, grande que tem nas ações e que não tem nos fundos imobiliários, entendeu? Então, assim, tudo bem, tem alguns fundos que às vezes fizeram alguma emissão e talvez não fizeram um bom resultado, então o gestor ganhou mais e o cotista não, tudo bem, mas, de novo, a gente não pode tratar isso como uma regra que aconteceu em tudo e a indústria inteira de fundos imobiliários é assim. Não. Da mesma forma que quantas empresas que receberam bônus milionários e que não conseguiram fazer a cotação subir, não conseguiram distribuir bons dividendos. Então você percebe que às vezes essa comparação, ela não é uma comparação equiparada. Eu pego o que há de bom aqui e transformo o de cá como algo que é simplesmente ignorado, né? As pessoas trazem informações equivocadas de que boa parte das remunerações dos fundos hoje, ela é feita por valor de mercado, não é pelo patrimônio líquido. Então, assim, se você tem uma perda, o gestor também vai perdendo com o time ali, entendeu? Ele vai perdendo também remuneração pelo valor de mercado. Então, existe também um alinhamento, talvez que não é o melhor de todos os alinhamentos, mas existe. Ah, não, Baroni, deveria ser por receita. Na minha visão, isso é um pensamento de pessoa que investe no imóvel direto, que está lá na imobiliária, em que enquanto não alugar, ele não recebe. Intuitivamente, você pode entender que em fundo imobiliário seria o melhor modelo, mas geraria um incentivo perverso. Qual é o incentivo perverso, Bernardo? De eu provocar uma receita exagerada para sugar o máximo que eu tiver aqui do caldo da laranja, para que depois o meu portfólio fique mais frágil, porque eu quero impulsionar minha receita. Então, todos os modelos vão ter incentivos, se mal empregados, podem ser ruins. Então, por isso que eu falo que a seleção natural, da mesma forma que você faz nas suas empresas, Com certeza. você investe em todas as elétricas? Não. Em todos os bancos? Não. Da mesma forma que você tem uma seleção natural nas ações, você também tem uma seleção natural em fundos imobiliários. A diferença é o tempo. Fundo imobiliário, a gente começou uma seleção natural, os fundos imobiliários se reinventaram em 2018, a gente começou uma seleção natural há 3, 4 anos atrás, estamos com um juro de 2 dígitos, e aí você está querendo colocar na mesa agora uma coisa que existe um Banco do Brasil desde 1800, sei lá quando, entendeu? É verdade. Não, mas no final do dia o resumo não bata em todo mundo, bata naqueles que merecem levar a batida nesse sentido. A minha visão hoje é que o investidor, em geral, ele nem deveria canalizar energia em bater. Fica próximo daqueles que estão fazendo o melhor trabalho. Exato. E o ostracismo é talvez o melhor remédio, ou seja, aquele gestor que se o fundo imobiliário, raciocina comigo, se o fundo imobiliário ele precisa crescer através de novas emissões, a partir do momento que aquelas cotações caem, que você dificulta a emissão, ou que o gestor não conseguiu fazer um bom trabalho, você já vai fazendo uma seleção natural, não precisa fazer nada além disso, já naturalmente vai se resolver.